Olá! Continuando a nossa análise de erros da competência 1, hoje eu falo dos erros mais comuns cometidos na conclusão. Então, para não deixar que a sua nota pese por causa de erros, neste vídeo vou explicar alguns erros comuns na conclusão. A conclusão é uma parte da estrutura da dissertação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão eu não coloco nenhum dado novo. Assim como todos os outros parágrafos, ela tem um período introdutório que eu vou retomar. Eu vou vir reafirmando tudo aquilo que já foi dito. E também na conclusão da redação do Enem, eles pedem uma proposta de intervenção. E nessa proposta eu preciso detalhar, eu preciso deixar bem claro quem, o agente, o que ele vai fazer, como vai fazer, que meio vai fazer, né? E para que vai fazer, com parceria. Então, a conclusão, uma proposta de intervenção deve ser colocada para resolver o problema abordado, né, no tema proposto. Como os erros mais comuns nós temos os modalizadores e expressões de transição. Todo parágrafo ele vai se conectar ao parágrafo anterior com um modalizador, um conectivo que vai exprimir aí a ideia, né, que eu estou querendo passar. Então, usar como, por exemplo, com efeito é um erro muito comum que as pessoas usam com efeito com a ideia de portanto, de conclusão. E não é. O modalizador com efeito, ele é usado no sentido de fato, realmente. O exemplo que eu trago é: a conscientização da população é vital. Com efeito, muitas campanhas já foram realizadas. Então, de fato, já aconteceram, né? Em verdade, muitas campanhas foram realizadas. Trago aqui algumas opções para começarmos a conclusão, como, por exemplo, portanto, desse modo, conclui-se que, em vista disso, lembra que sempre com 2 S's, porque é uma retomada daquilo que já foi dito. E quando eu retomo, eu uso os 2 S's. Ainda modalizadores, o a partir disso, né, usado aí como uma consequência, um desdobramento do que foi dito anterior, é um bom conector. O nesse contexto, olha aí novamente os 2 S's, retomando, né, o que foi dito no contexto anterior. Também é um bom conector para retomar a discussão. O segundo erro que eu trago na conclusão, ortografia, não só na conclusão, mas a redação toda. Então, analisar é um verbo muito usado na conclusão, e analisar se escreve com S. A regra é: se a palavra tem S como análise, você mantém o S, análise deriva analisar. Agora, se a palavra não tem S como final, eu vou derivar finalizar com Z. Então, análise eu escrevo com S. O plural de cidadão, palavra também tão usada, né, na redação do Enem. O plural de cidadão é cidadãos. É dever de todos os cidadãos zelar pelo bem público. Ainda em ortografia, o uso do porquê. Na redação, vocês vão usar o porquê junto. É o porquê com a ideia de explicação, assim como pois. Então, o porquê junto é usado na explicação. Ainda na conclusão, o terceiro erro: evidência é diferente de evidencia. Evidência é um substantivo, né, que significa evidência, prova, clareza, indício. Agora, evidencia é um verbo que significa tornar evidente, mostrar. A pesquisa evidencia a desigualdade social, a pesquisa mostra a desigualdade social. Toda discussão evidencia que a educação é a chave do progresso, toda discussão mostra. Então, não confundir, né, o substantivo evidência com acento circunflexo e evidencia sem acento. Assim como também negligência
e negligencia. Negligência substantivo é descuido, omissão, falta de atenção. A negligência governamental A negligência governamental acarreta graves consequências. Já negligencia, sem acento, é o verbo, é o descuidar, o omitir. O Estado, muitas vezes, negligencia as necessidades básicas da população. Trago também a concordância com o sujeito composto, que quando eu vou falar o agente, às vezes eu me refiro a dois, como o Estado e a sociedade, o Estado e a família, a escola e a família. E se eu coloco esses dois núcleos, o meu verbo precisa vir no plural. Então, olha, o sujeito composto, né, são dois núcleos, o Estado e a família, o governo e a sociedade. Sempre que eu tenho sujeito composto, se ele vier antes do verbo, o verbo fica no plural. Exemplo, o governo e a sociedade devem agir, que é o governo e a sociedade, eles devem agir. Agora, pode acontecer de o sujeito estar depois do verbo, e aí eu tenho duas concordâncias possíveis. Eu posso colocar o meu verbo no plural, concordando com os dois, ou eu posso concordar com o mais próximo e o meu verbo vai para o singular. Devem agir em conjunto o governo e a sociedade, ou devem agir em conjunto o governo e a sociedade. Cuidado com a inversão. Quando eu faço inversão, preciso de mais atenção. O uso dos verbos de juízo de valor, como o verbo fomentar, é um verbo muito usado na conclusão da redação do Enem. Significa promover, incentivar, estimular, impulsionar. O Ministério da Educação deve fomentar a criação de programas de letramento digital. E a dica que eu trago aqui é: não use verbos, evite verbos como resolver, melhorar, ajudar. Use verbos mais específicos, né? Verbos mais propícios para uma proposta de intervenção. Trago alguns exemplos, como promover. Promover campanhas de conscientização. Não esquece desse S, consciência. Incentivar. Incentivar a participação cidadã. Garantir. Garantir o acesso universal a serviços básicos. Assegurar. Assegurar os direitos dos grupos minoritários. Implementar. Implementar políticas públicas eficazes. Conscientizar. Conscientizar a população sobre os seus deveres. Debater. Debater soluções em fóruns públicos. Desenvolver. Desenvolver tecnologias sustentáveis. E fiscalizar. Fiscalizar o cumprimento das leis. Como último slide, eu trago aqui uma brincadeira, né, sobre uma reflexão sobre a repetição de palavras. Não só na conclusão, mas ao longo da redação. Sei que vocês usam muito a palavra país. Qual outra eu poderia substituir? Nação, Brasil. Muito usado também, né, muito usada a palavra sociedade, cidadão, problema. E o que você usa para retomar problema, por exemplo? Mazela, obstáculo. Então, a repetição de palavras, né, tanto na competência 1 quanto na competência 4, que trata da coesão. Aqui eu brinco, né, com o Roberto Carlos, jogador, e o Roberto Carlos, cantor, quando vem aí essa legenda: Roberto Carlos conheceu o Roberto Carlos num show do Roberto Carlos e deu a Roberto Carlos uma camiseta do Roberto Carlos, tirando o Roberto Carlos uma foto com o Roberto Carlos. Então, cuidado com a repetição de palavras. Lembre sinônimos, heterônimos, pronomes que possam substituir ou fazer omissões, né, elipses, para evitar a repetição. Então, como disse, a competência 1 ela é a porta de entrada da sua redação. Ela vai ser a primeira competência avaliada. E os muitos erros de português já vai causar aí uma má impressão, uma indisposição no corretor.
e pode influenciar, né, na sua nota. Então a minha dica, a letra não tem que ser legível, não tem que ser bonita, mas tem que ser legível. É um A, faça bem redondinho com a perninha. Tem acento? Tem acento. Coloca o acento, não é apenas um pingo. Mostra para o corretor que você sabe que ali tem uma crase, tem parágrafo, dividir a sílaba ao meio, dividir a palavra em sílabas. Então, deixa isso muito claro, né, para o corretor, porque é a primeira competência, para que ele não comece com preguiça de ler sua redação. Não subestime o básico, pontuação, concordância, ortografia são base, né? Às vezes você fica preocupado com a ideia e esquece desses pontos fundamentais e perde ponto, né? O básico. A sintaxe é o esqueleto. Lembra que eu falei que na competência 1, né, eles vão observar dois aspectos: o aspecto sintático e o aspecto gramatical. Então a sintaxe é como se fosse o esqueleto, né? Você tem que ter uma frase bem estruturada. Depois vem os órgãos. A revisão é ouro. Essa eu acho a dica principal. Ninguém escreve um texto perfeito, né, na primeira tentativa. Faça uma revisão. Terminou sua redação, venha lendo com olhos de corretor. Você mesmo vai perceber aí um acento que faltou, um S, né, de concordância. A dica é que eu até que leia o texto de trás para frente, palavra por palavra, porque aí se você naturalmente desarmonizou o texto, tem alguma coisa errada. Prática constante, né? Então a redação é uma prática de escrita, prática de leitura. E agora já às vésperas, né? Procurar aqueles erros que são campeões, que você sempre perde ponto por causa deles. E tentar, né, saná-los até o dia da prova. Espero que eu possa ajudar. Boa sorte e muito obrigada.